Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saudação e paz da parte de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos e amados, nós estamos reunidos no amor de Cristo nesta manhã para meditarmos a Sua palavra e fazer a nossa oração da manhã, pedindo a Deus as Suas graças e bênçãos sobre cada um de nós, sobre as pessoas que pedem as nossas orações e sobre todos aqueles que somos obrigados a orar. Oremos. Ó Deus, vós que criais e governais todas as coisas, volvei para nós o vosso olhar e para sentirmos a ação da vossa misericórdia, dai-nos a graça de vos servir de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para o povoado de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados, o Evangelho de hoje, que acabamos de ouvir, nós vemos que em algum momento na caminhada, Jesus está com seus discípulos indo para Cesareia de Filipe. E no caminho ele faz uma pergunta aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? A resposta que vai ser recebida dos discípulos são as de mais diversas possíveis.
Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Nenhuma destas respostas foi satisfatória a Jesus. Ninguém ainda havia compreendido quem era Jesus. Não havia ainda compreendido qual era a missão de Jesus. E, não compreendendo isso, respondeu segundo as suas compreensões, embora nenhuma delas se aproximasse de quem era Jesus, de qual era a missão de Jesus, qual era o objetivo de Jesus de estar ali junto com eles. Então nós podemos compreender que quando caminha-se muito vagamente, caminha-se muito distraidamente, não consegue perceber Jesus, não consegue perceber a missão de Jesus, porque todos aqueles que se aproximavam dele, todos aqueles que estavam ali junto de Jesus e dos discípulos, não compreenderam quem ele realmente era. E Jesus, ele vai fazer uma pergunta aos discípulos. E vocês, quem dizem que eu sou? Mas que depressa Simão Pedro toma a palavra e diz: Tu és o Messias. Na passagem no Evangelho de São Mateus, a resposta de Pedro é: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Então, não compreende Jesus aqueles que caminham a seu bel prazer, aqueles que caminham distanciados de Deus, distanciados da igreja, porque aonde está a igreja, ali está a presença viva de Deus. Deus habita a sua igreja e habita o coração humano que está ligado a ela. E quando não se encontra ligado à igreja, não se encontra ligado a Deus, não compreende as coisas de Deus, como não compreenderam quem era Jesus. E Pedro, iluminado pelo Espírito que conduz a igreja, que caminha com a igreja e na igreja, ele dá a resposta a Jesus: Tu és o Messias. É com a iluminação de Deus, com a iluminação do Espírito de Deus, que Pedro reconhece Jesus como Messias. Mas, seguindo adiante, Jesus ele vai falar dos episódios que acontecerão com ele. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Jesus falava abertamente
esclarecendo às multidões e aos seus discípulos referente ao que iria acontecer-lhe. Simão Pedro, ele não aguenta ouvir estas palavras. Isto dói no coração do discípulo. Então ele toma Jesus à parte e começa a repreender Jesus. E Jesus, ele diz a Pedro: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Com isto, Jesus, neste ensinamento que ele está fazendo, ele deixa claro que todo discípulo deve estar seguindo o Mestre. Ele não tem conhecimento suficiente ou esclarecimentos suficiente para dialogar com o Mestre de igual para igual, referente principalmente aos episódios futuros. E quando toma este lugar que não é dele, não passa de pedra de tropeço. E Jesus o compara com Satanás. Que Satanás, para Jesus, no deserto, foi a pedra de tropeço, que se posicionava a todo momento para tentar derrubar Jesus. E novamente, na pessoa de Pedro, Jesus é tentado, mas Jesus repreende rapidamente. Tu não pensa como Deus, e sim como os homens. Então, Jesus toma a multidão com seus discípulos e começa a dizer-lhes: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Com isto, Jesus apresenta aqui um Evangelho que, para nós, poderíamos dizer difícil de vivenciá-lo. Um evangelho duro, um evangelho que requer cisões, que requer rupturas, que requer mudanças. Embora muitas vezes nós não estamos preparados para isto. Nós queríamos um evangelho adocicado, um evangelho brando, um evangelho que fosse segundo as nossas medidas. Nós queríamos um cristianismo mais doce, um cristianismo que não falasse de morte, não falasse de pecado, não falasse de conversão. Nós pensamos muitas vezes um cristianismo que me acolha como eu seja, com as minhas mazelas, com as minhas fragilidades, um cristianismo que me acolha nos vícios, nas paixões desordenadas. Muitas vezes, hipocritamente, nós pensamos assim, porque não sentimos motivação ou força
para romper com tudo isso. Tomar a sua cruz, renunciar a si mesmo e tomar a sua cruz é renunciar com o mundo, com as paixões do mundo, renunciar com o pecado, renunciar com tudo aquilo que me distancia de Deus ou me afasta do caminho da graça, do caminho da salvação de Deus. Então, meus queridos, nós precisamos de nos adequar a este cristianismo dolorido, este cristianismo severo que Jesus diz, que Jesus prega. O Filho do Homem deve ser açoitado, deve ser aprisionado, açoitado, deve ser morto, deve ser crucificado, morto, e no terceiro dia ressuscitará. Então esse é o cristianismo apresentado por Jesus. Um cristianismo sem cruz, sem sofrimento, sem renúncia, é um cristianismo morto, que não produz salvação, que não produz redenção, que não traz a ninguém vida eterna. Então nós precisamos de olhar para Cristo, olhar para o seu exemplo e, se quisermos, não somos obrigados. Jesus nos dá a possibilidade. Se quisermos, renunciemos a nós mesmos, tomemos a nossa cruz e o sigamos. Nós não somos obrigados a fazer isso. Só que lá na frente, aí é o contrário. Jesus também não é obrigado de nos aceitar com as nossas mazelas, com as nossas misérias. Nós não somos obrigados a renunciar a nada, mas também Jesus não é obrigado a aceitar sujos, imundos, impuros, como o pecado nos deixa. Então, se quisermos seguir Jesus, se quisermos estar na sua presença, façamos a nossa renúncia e vivemos na sua graça. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Queridos e amados, nesta manhã de domingo, dia do Senhor, peçamos a Deus nosso Pai, a Jesus Cristo nosso Senhor, que envie do céu uma chuva abençoada, que possa molhar a terra, irrigar a terra, que possa purificar o ar, que possa trazer para nós a saúde, possa trazer para nós bênçãos. Peçamos a Deus também nesta manhã que envolva com as suas graças aqueles que pedem as nossas orações, aqueles que estão doentes, aqueles que estão nos leitos de hospitais, que o Senhor bondoso derrame o seu poder, a sua graça, a sua bênção sobre cada um de nós e sobre todos aqueles que pedem as nossas orações e aqueles que somos obrigados a orar. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, rogai por nós. Oremos. Senhor, vosso dom celeste penetre nossas mentes e nossos corpos, para que em nós prevaleça sempre não o sentimento, mas a força deste sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Senhor Jesus, agradeço a todos, que Deus vos enriqueçam com as bênçãos do céu. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso desça sobre cada um de nós e permaneça para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Tenham todos um abençoado domingo.